Raíza, durante o Pride Walk, o prefeito, né, o Juliano Duarte, ele estava lá e ele anunciou, né, a criação do Conselho LGBTQIAP+. E comentou, né, que a coordenadoria da promoção à diversidade, né, durante o mês de junho, que é o mês, né, do orgulho LGBT, em parceria com a Secretaria de Justiça, fez um mutirão, né, para retificação de nome e tal, para pessoas trans e travestis. O que vocês acham dessas ações que a prefeitura tem feito? Então, primeiro, eu quero agradecer, né, por o prefeito levar o conselho à votação, mas foi um projeto que nós do coletivo trabalhamos muito para desenvolver. Nós estávamos nessa luta do conselho LGBT desde 2022. A gente levou para a Câmara esse projeto do conselho. Quando a gente chegou lá, a gente se esbarrou em algumas questões jurídicas e aí a gente voltou com o projeto. E nesse dia que a gente foi com esse projeto, inclusive, nós sofremos algum tipo de ataque. Nós voltamos para casa, sentamos, refizemos o projeto, e aí surgiu a oportunidade, uma abertura dentro da prefeitura, para que a gente levasse esse projeto para o secretário Juliano Barbosa. Nós levamos esse projeto para o Juliano Barbosa, nós fizemos algumas alterações, e aí, com o apoio do Pedrinho Salete, inclusive, nós conseguimos uma cadeira no conselho, né? Foi votado recentemente, acho que tem umas 2 semanas ou 3. E aí, esse projeto veio a partir desse trabalho que nós, enquanto coletivo, desenvolvemos e levamos para a prefeitura, e a prefeitura mandou para a Câmara para votar. Então, assim, é um projeto que foi feito por muitas mãos, né? Um trabalho do coletivo que foi levado para a prefeitura e aí, sim, foi votado e aprovado aí pela Câmara e sancionado pelo prefeito. Então, esse trabalho é do coletivo. Sobre a questão... Desculpa, qual foi a segunda Eu pergunta? perguntei o que vocês acham dessas ações. A retificação ainda não foi feita, né? Eles abriram uma inscrição para esse processo de retificação, um processo importantíssimo para a comunidade LGBT, principalmente para as pessoas trans e não binárias, né? É um processo muito importante. A gente foi chamado para dar apoio, né? Para acolher essas pessoas que estão chegando aí para fazer, né, a retificação. Eu acho que nós temos ainda algumas questões, né, com o preconceito, né? Eu, por exemplo, quando eu retifiquei o meu filho, quando eu fui no cartório fazer, como a gente não era daqui, a gente era de outra cidade, a gente teve que levar a documentação em outra cidade para conseguir a aprovação, mas a gente já tinha um cúmplice do juiz, porque como ele é menor de idade, a gente precisava entrar pelo judiciário, né? Então a gente nem foi aqui na cidade. E aí a gente teve as negativas dos cartórios, né? E aí a gente tem uma lei de gratuidade, né, para quem está em situação de vulnerabilidade. E eu acho que o cartório deveria conhecer essas leis também, né? Porque eu acho que não é um trabalho só do setor público, né? Já que o cartório é um setor que atende essas demandas, que ele esteja também preparado para receber, né? Por isso que eu falo, é um trabalho coletivo. A gente precisa envolver todo mundo. A gente precisa envolver o judiciário, a gente precisa envolver a própria prefeitura, a gente precisa envolver os cartórios, a gente precisa desse diálogo intermunicipal para que a gente tenha, de fato, esse mutirão de retificação mensalmente, né? Porque nós temos muitas pessoas trans na nossa cidade. Muitas delas têm medo ou não sabem, né, como retificar, ou não têm acesso. Então, assim, eu acho que é um trabalho importantíssimo. Eu acho que acolher essas pessoas também é muito importante. Nós somos chamados para acolher, nós estaremos lá apoiando, porque é um trabalho importante que, independente de qualquer questão, quem é hoje, as pessoas que precisam dessa visibilidade são as pessoas da comunidade LGBT. E nós estamos nesse movimento para apoiar, acolher as pessoas da população LGBT. Raíza, você acha que as políticas públicas atuais, elas são suficientes para a comunidade? Eu acho que a gente está engatinhando no município, nós estamos ainda engatinhando, né? Nós temos a lei dos 3% para pessoas trans, mas é uma lei ambígua. A gente precisa reconfigurar essa lei para que as empresas se sintam obrigadas mesmo a contratar essas pessoas. Por quê? Hoje,
nós somos o país que mais mata as pessoas trans no mundo. Então a gente está aí numa situação de vulnerabilidade das pessoas trans, das pessoas LGBTs muito grande. Então o que a gente precisa fazer enquanto município para manter essas leis? Nós precisamos fazer leis que são efetivas de fato, que são esclarecedoras, que pressionem, né? A gente já passou da época em que não se falava de pessoas LGBTs. A gente já passou da época em que não se contratava mais pessoas LGBTs. Hoje nós temos leis federais, né, que já pressionam, e eu acho que desenvolver políticas públicas no município para que a gente tenha leis efetivas é importantíssimo, mas olha, não tem como fazer lei se você não consultar as pessoas da comunidade, entende? Porque é um trabalho que ele tem que ser coletivo. Esse trabalho coletivo é isso, é consultar, é perguntar às pessoas LGBTs o que elas não têm, né? Por exemplo, o acesso à saúde. A gente precisa endurecer as leis de transfobia e homofobia. A gente precisa endurecer essas leis, porque só não contratar não faz com que só não contratar pessoas homofóbicas, né, não faz com que a homofobia não aconteça. A gente precisa de capacitação, preparar esses profissionais para receber, né. A gente precisa também endurecer a lei, porque hoje a lei de homofobia, ela é ela se encaixa, né, na questão racial, né, de crime de racismo. O que acontece com esses crimes? Eles são essas pessoas são de fato punidas pelo que elas estão fazendo? Não. Então, assim, a gente precisa de leis mais endurecidas. E esse diálogo com o coletivo, com as pessoas da comunidade LGBT, com o setor da diversidade, porque nós temos pessoas LGBTs no setor da diversidade, então esse diálogo, né, entre todos e a gente criar leis efetivas. Então eu acho que a gente precisa melhorar essa lei dos 3%, eu acho que a gente precisa fortalecer o Conselho Municipal LGBT, a gente precisa criar outras leis que criam projetos, de fato, que acolham, mas que também preparem esses ambientes para receber. Não adianta eu falar que eu sou uma empresa que acolhe a diversidade, mas lá dentro eu não estou fazendo trabalho para que essa pessoa se sinta acolhida. Então entende que tem que ser um trabalho coletivo de ouvir, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade no município que é, nós não somos ouvidos. E aí são pessoas que pegam qualquer coisa, em alguns momentos pegam qualquer coisa, e criam uma lei ali que às vezes não vai surtir o efeito que deveria, né?